Milionário surpreende ao descobrir que bebê abandonado foi salvo por mendiga negra. Rafael nunca imaginou que uma manhã qualquer, rodeado de luxo e indiferente à cidade que fervilhava lá fora, fosse se transformar num pesadelo cheio de mistérios. Um milionário conhecido por jantares caros, carros importados e festas milionárias, estava prestes a descobrir algo que sacudiria seu mundo cristalizado em ouro e aparências. Tudo começou quando ele decidiu conferir os detalhes daquela doação enorme que fizera, para um orfanato numa das regiões mais pobres daquele centro urbano gigante, onde prédios imensos parecem flutuar sobre favelas amontoadas como formigas. As ruas sujas, cheias de gritos, comércio informal e gente lutando por cada centavo, mal cruzavam com os tapetes vermelhos de seu condomínio. Para Rafael, aquelas vidas eram invisíveis, até que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz tremida. A bebinha que vocês ajudaram a salvar, ela tem uma mãe. O silêncio cortou Ra. Ela contou com voz baixa entre soluços que prendiam o ar na garganta de Rafael. O que levara àquele abandono desesperado, um segredo que parecia envenenar sua alma. Enquanto Rafael se aproximava daquela mulher, a cidade pulsava forte lá fora. O barulho das sirenes, os gritos das crianças, o ronco dos carros contrastando ferozmente com o silêncio doce e tenso daquelas conversas na penumbra do orfanato. Cada palavra de Conceição jogava Rafael contra a parede da realidade. Sua vida fútil, protegida, era apenas um castelo de cartas na tempestade. Mas havia algo mais. O segredo não era só a origem da menina. Conceição segurava algo que podia derrubar a família sofisticada de Rafael. Uma verdade que ninguém poderia imaginar. O medo refletia bem no rosto dele. Os olhos arregalados buscaram fugas que não existiam. As mãos tremiam, e o nó na garganta apertava cada vez mais. Numa noite silenciosa, naquelas paredes gigantescas do seu apartamento no alto da cidade, Rafael se viu sozinho. O telefone vibrou. Na tela uma mensagem. Precisamos conversar sobre a bebinha. Rafael engoliu seco. A vida dele, tão bem planejada, talvez estivesse prestes a virar do avesso. Será que teria coragem de enfrentar a verdade? Ou ficaria enterrado na superficialidade confortável que o dinheiro oferece? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado diante do celular. O coração disparava, as mãos suavam. O que poderia aquela mensagem significar? A ideia de conversar sobre a bebinha o deixou nervoso. Ele queria saber a verdade, mas a verdade poderia doer. E muito. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. O ambiente luxuoso ao seu redor parecia um paradoxo. Riqueza opressora em contraste com a realidade crispada do orfanato, da mendiga, da bebinha. Rafael sentia que a vida estava prestes a fazer uma curva inesperada. Sentou-se na beira da cama, segurando o celular como se fosse um artefato explosivo. Então, as lembranças de sua conversa com Conceição voltaram à tona. Cada detalhe de sua história fazia o mundo de Rafael parecer mais vazio, mais sem sentido. A vida é cheia de segredos e escolhas, Rafael, ela dissera, os olhos cheios de lágrimas. E nesse momento ele percebeu, o segredo que a mendiga guardava não era apenas dela, era de todos, inclusive dele. Um tranco na porta o fez saltar. Era seu assistente, Lucas, com uma expressão angustiada no rosto. Rafael, você precisa ver isso. Ele estendeu o celular e a tela mostrava uma gravação. Rafael não queria ver. Imediatamente, a negação o consumiu. Não, o que é isso? Indagou ele, sentindo a cabeça rodar.
Lucas insistiu. Apenas veja. É sobre a garota. Com um espírito de relutância, Rafael apertou o play. As imagens eram de uma transmissão ao vivo. A cidade estava tomada por repórteres frenéticos. Uma multidão se aglomerava em torno de uma barraca. E lá estava Conceição, cercada, suas mãos agitadas em meio a uma confusão de vozes. Seu rosto estava pálido, expressão de terror. Hoje descobrimos que a bebê encontrada há semanas não é só uma criança abandonada, começou a voz do repórter. Rafael sentiu um frio na espinha, enquanto a história se desenrolava em frente a seus olhos. Ela é parte de um escândalo de adoções ilícitas que abrangeu várias famílias ricas da cidade. O mundo girou. Rafael mal conseguia entender. A cada palavra, a ligação dele e da menininha parecia se estreitar com uma corda aflitiva. A mãe da bebê é filha de uma das famílias envolvidas, continuou o repórter, sacudindo as estruturas da vida de Rafael. Ele era um dos doadores naquele orfanato. E parecia que Conceição tinha todas as provas necessárias para desbaratar o sistema e arrastá-lo para dentro. Os olhos de Rafael ficaram marejados enquanto ele tentava processar a avalanche de informações. Ele mal percebeu que estava tremendo, a mandíbula rígida, a boca seca. E então a gravação cortou para um escândalo ainda maior. Uma imagem de uma mulher famosa na cidade, sua mãe, em vídeo, encontrando-se com Conceição, conversando em segredo. A verdade deve vir à tona, dizia a mulher com um tom grave. Rafael mal podia acreditar. Não era apenas a vida dele que estava em jogo. Era a segurança de sua família, tudo pelo que ele havia lutado. O telefonema, a coleta de doações, tudo fazia parte de algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Rafael, precisamos agir rápido, disse Lucas, a urgência na voz. Se isso cair na mídia, quem será o próximo? O choque eletrocutou Rafael. O que ele faria agora? Encarar a verdade? Confrontar Conceição? Ou continuar com a fachada e arriscar tudo? Enquanto a cidade barulhenta pulsava lá fora, a verdade se aproximava como um pesadelo real. E Rafael se viu preso entre sua vida de aparências e o abismo de segredos perigosos. Ele ainda tinha tempo? O que mais Conceição sabia? E a maior pergunta ardia no fundo de sua mente. O que ele estava disposto a sacrificar para proteger seu mundo de mentiras que estavam prestes a emergir? Rafael estava paralisado diante do celular. O coração disparava, as mãos suavam. O que poderia aquela mensagem significar? A ideia de conversar sobre a bebinha o deixou nervoso. Ele queria saber a verdade, mas a verdade poderia doer, e muito. Então um barulho estrondoso cortou o silêncio do apartamento. Uma explosão? Ele mal teve tempo de pensar, antes de Lucas, seu assistente, atirar a porta para dentro, ofegante. Rafael, é a Conceição. Ela tá em perigo. A voz dele era um misto de pânico e urgência. Se levantou, o olhar fixo no assistente. O que aconteceu? Uma multidão tá na porta do orfanato. Eles querem essa história. E descobrimos que eles têm provas. Lucas estava quase em choque, a pele pálida, os olhos arregalados. Provas de quê? O que você quer dizer? A inquietação virou desespero. Rafael precisava de respostas rápidas. A vida tá desmoronando como um castelo de cartas. Ouvi murmúrios. A mãe da menina, ela era uma famosa influenciadora. E tem um vídeo onde ela diz que Conceição sequestrou a bebê. O mundo de Rafael desabou. Não pode ser. Ele se lembrou do olhar triste de Conceição, do desespero em sua voz. Isso não faz sentido. Lucas agiu rápido, puxando Rafael até a janela. Olha, tem gente lá fora. Eles querem justiça. Rafael se virou, a visão embaçada pela confusão. Câmeras, gritos, pressão. A cidade fervilhava e o caos já havia tomado conta. Precisamos ir para lá. Precisamos tirar a Conceição dessa situação. A adrenalina fazia as veias de Rafael pulsarem, mas ele sabia que isso significava enfrentar a verdade. Uma verdade que poderia arrastar sua carreira e sua imagem. Ele hesitou, o medo ardendo dentro dele.
Não podemos deixar isso acontecer. Se eles encontrarem Conceição, se conseguirem criar uma narrativa, tudo estará perdido. Nosso nome está em jogo. Rafael respirou fundo. Como ele tinha chegado a este ponto? O telefone vibrou novamente, e na tela, uma nova mensagem apareceu. Se você não agir, a verdade vai por água abaixo. Encontre Conceição. Ela tem algo que você não sabe, algo que pode mudar tudo. A autora da mensagem era desconhecida. Isto não pode ser verdade, murmurou ele, sentindo o mundo girar. O que mais podem esconder? Lucas puxou seu braço. Vamos, agora! E em um instante de determinação, Rafael tomou a decisão. Ele precisava correr contra o tempo. As escadas do prédio ecoavam, enquanto eles desciam apressadamente. A cidade prateada sob as luzes noturnas era o cenário de um pesadelo. A pressão aumentava com cada passo que davam em direção ao orfanato. O medo apertava seu peito, mas a necessidade de proteger Conceição o empurrava para frente. Se a verdade fosse mais do que eu sabia, e se houvesse mais segredos, o que mais poderia acontecer? O pensamento perseguia. Ao chegarem à porta do orfanato, a cena era surreal. Repórteres gritavam. Uma multidão agitava cartazes. Justiça para bebê! Era o grito uníssono que aumentava em desespero. Rafael se agachou, observando o tumulto. Foi então que uma figura familiar se destacou na multidão. Uma mulher, o cabelo preso em um coque desfeito, gritando seu nome. Rafael, você precisa ouvir. A verdade é ainda pior do que você pensa. Ele reconheceu a voz. Era Sofia, sua irmã. O coração dele disparou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. A mãe da menina, ela é filha do nosso pai. Conceição é a nossa mãe. O mundo de Rafael parou. Essa revelação desafiava tudo em que ele havia acreditado. A mãe, a mendiga, o escândalo e a menina. A bebinha era a chave que poderia derrubar não apenas sua vida, mas a herança de uma história familiar que eles nunca souberam que existia. Ele se sentiu perdido em um mar de confusão. O que você está dizendo? Conseguiu perguntar, a mente rodando com a nova realidade. Se não agirmos agora, tudo pode desmoronar. Vamos, precisamos conversar. A multidão rugia, e Rafael sabia que a verdade precisava vir à tona, mas o que ele descobrira poderia destruir tudo ou libertá-lo. Enquanto eles se afastavam, Rafael se perguntou o que ele estava prestes a descobrir. Quem ele realmente era no meio dessa trama de segredos e mentiras. A verdade estava mais perto do que ele imaginava, e o que mais estava prestes a ser revelado poderia iluminar ou consumir tudo ao seu redor. Enquanto eles se afastavam, a mente de Rafael fervilhava. Tentava entender a magnitude do que sua irmã dissera. Conceição é a nossa mãe? Era como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. A ideia de que a mendiga que ele havia encontrado, uma mulher cuja vida parecia tão distante da sua, tivesse uma conexão sanguínea o deixou tonto. Como isso era possível? Sofia puxou-o para longe da multidão. Precisamos encontrar Conceição antes que tudo isso escalone. Ela insistiu, olhando por cima do ombro enquanto os repórteres se... O medo tinha um gosto amargo no ar. Rafael sentiu o coração acelerar. Mas e se ela não quiser ser encontrada? E se a verdade for ainda mais complicada? A pressa os guiava. Ele a seguia, sua mente girando com perguntas. Como Conceição se relacionava com sua família? O que mais ela escondia? Como poderiam ser irmãos e não ter ideia disso? Sofia parou de repente, olhando para um grupo de pessoas mais adiante. Ali, ela o apressou, e os dois correram em direção a uma esquina onde a multidão se movia. Câmeras piscavam como estrelas, cada flash um lembrete do caos ao redor. É lá que ela estava! Gritou Sofia. Mas quando chegaram, o que encontraram paralisou Rafael. Conceição estava cercada por repórteres e policiais, seu rosto encharcado de lágrimas. A mulher que ele havia visto como a chave para a verdade, agora estava sendo atacada. Vocês não entendem, eu sou a mãe dela! Sua voz gritava, cortando o ar pesado. Mas o que conseguiu ecoar foi a palavra mãe.
Rafael sentiu impacto. Ele estava prestes a dar um passo à frente quando a multidão começou a gritar: "Mentira! Sequestro!" As vozes misturavam-se em um clamor ameaçador, e a situação rapidamente se tornou uma panela de pressão prestes a estourar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão se adiantou, e Rafael reconheceu seu rosto. Era sua mãe, a influenciadora famosa, que ele pensava estar em casa. Ela se lançou na frente da Conceição, implorando: "Parem! Tudo isso é um mal-entendido." O tempo parecia parar. Rafael mal conseguia processar. Sua mãe? Aqui? E como ela sabia? "Mãe, o que você está fazendo?" Ele se virou atordoado, buscando respostas. "Ela não é uma sequestradora. Eu conheço a história. A bebê é o que resta de um dilema muito maior." Ela olhou para o céu antes de voltar seu olhar inquieto para a multidão. "Se não pararem de gritar, a verdade sobre todos nós será revelada, e não será bonita." A resposta da multidão foi um misto de confusão e raiva. "Você mente!" gritaram alguns, mas outros começaram a sussurrar. Rafael olhou para Sofia, que estava tão paralisada quanto ele. "O que ela quer dizer com isso?" perguntou ele. A voz baixa, mas cada palavra carregava uma urgência crescente. A tensão aumentou quando um repórter gritou: "Mesmo que fiquem calados, a verdade sobre o escândalo já vazou. As gravações, o sobrenome, o passado da Conceição, tudo." Rafael engoliu em seco. O mundo parecia virando de cabeça para baixo. Quem era ele neste emaranhado de verdades? "Conceição, diga a verdade agora!" Sua mãe insistiu. O silêncio pesado caiu. A mãe de Rafael deu um passo atrás, surpresa, enquanto as pessoas em volta pareciam esperar uma resposta que poderia mudar tudo. E foi nesse momento que Conceição olhou para Rafael e Sofia, seus olhos transbordando uma tristeza antiga. "Eu não sou só a sua mãe. Sou a mãe de muitas crianças que foram esquecidas." Ela disse, e a voz tremia. "E a bebê, ela carrega a verdade sobre você, Rafael. Algo que eu não posso mais esconder." Os olhos de Rafael se arregalaram. O que mais ele poderia descobrir? Por que a vida dele estava tão ligada àquela mendiga? O que exatamente Conceição sabia? Então, em um momento de clareza, uma nova figura se aproximou, com uma expressão que Rafael reconheceu. Era o médico do orfanato, e ele segurava um envelope marrom. "Isso é seu," ele disse, entregando a Rafael, que estava paralisado. "A verdade está dentro. Você precisa ver isso." O que estava prestes a descobrir poderia virar seu mundo do avesso novamente. E se fosse pior do que ele imaginava? Com o coração na mão, Rafael o correu a pensar. Até onde a verdade o levaria agora? Enquanto eles se afastavam, a mente de Rafael fervilhava. Tentava entender a magnitude do que sua irmã dissera. "Conceição é a nossa mãe?" Era como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. A ideia de que a mendiga que ele havia encontrado, uma mulher cuja vida parecia tão distante da sua, tivesse uma conexão sanguínea, o deixou tonto. Como isso era possível? Sofia puxou-o para longe da multidão. "Precisamos encontrar Conceição antes que tudo isso escalone," ela insistiu, olhando por cima do ombro enquanto os repórteres se aglomeravam. O medo tinha um gosto amargo no ar. Rafael sentiu o coração acelerar. Mas e se ela não quiser ser encontrada? E se a verdade for ainda mais complicada? A pressa os guiava. Ele a seguia, sua mente girando com perguntas. Como Conceição se relacionava com sua família? O que mais ela escondia? Como poderiam ser irmãos e não ter ideia disso? Sofia parou de repente, olhando para um grupo de pessoas mais adiante. "Ali!" Ela o apressou. E os dois correram em direção a uma esquina onde a multidão se movia. Câmeras piscavam como estrelas, cada flash um lembrete do caos ao redor. "É lá que ela estava!" gritou Sofia. Mas quando chegaram, o que encontraram paralisou Rafael. Cercada por repórteres e policiais, seu rosto encharcado de lágrimas. A mulher que ele havia visto como a chave para a verdade, agora estava sendo atacada.
Vocês não entendem. Eu sou a mãe dela, sua voz gritava, cortando o ar pesado. Mas o que conseguiu ecoar foi a palavra mãe. Rafael sentiu um impacto. Ele estava prestes a dar um passo à frente quando a multidão começou a gritar. Mentira! Sequestro! As vozes misturavam-se em um clamor ameaçador. E a situação rapidamente se tornou uma panela de pressão prestes a estourar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão se adiantou, e Rafael reconheceu seu rosto. Era sua mãe, a influenciadora famosa. Ele pensava estar em casa. Ela se lançou na frente da Conceição, implorando. Parem, tudo isso é um mal-entendido. O tempo parecia parar. Rafael mal conseguia processar. Sua mãe? Aqui? E como ela sabia? Mãe, o que você está fazendo? Ele se virou atordoado, buscando respostas. Ela não é uma sequestradora. Eu conheço a história. A bebê é o que resta de um dilema muito maior. Ela olhou para o céu antes de voltar seu olhar inquieto para a multidão. Se não pararem de gritar, a verdade sobre todos nós será revelada, e não será bonita. A resposta da multidão foi um misto de confusão e raiva. Você mente, gritaram alguns, mas outros começaram a sussurrar. Rafael olhou para Sofia, que estava tão paralisada quanto ele. O que ela quer dizer com isso? Perguntou ele, a voz baixa, mas cada palavra carregava uma urgência crescente. A tensão aumentou quando um repórter gritou. Mesmo que fiquem calados, a verdade sobre o escândalo já vazou. As gravações, o sobrenome, o passado da Conceição, tudo. Rafael engoliu em seco. O mundo parecia virando de cabeça para baixo. Quem era ele neste emaranhado de verdades? Conceição, diga a verdade agora, sua mãe insistiu. O silêncio pesado caiu. A mãe de Rafael deu um passo atrás, surpresa, enquanto as pessoas em volta pareciam esperar uma resposta que poderia mudar tudo. E foi nesse momento que Conceição olhou para Rafael e Sofia, seus olhos transbordando uma tristeza antiga. Eu não sou só sua mãe. Sou a mãe de muitas crianças que foram esquecidas, ela disse, e a voz tremia. E a bebê, ela carrega a verdade sobre você, Rafael. Algo que eu não posso mais esconder. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que mais ele poderia descobrir? Por que a vida dele estava tão ligada àquela mendiga? O que mais Conceição sabia? Então, em um momento de clareza, uma nova figura se aproximou, por uma expressão que Rafael reconheceu. Era o médico do orfanato, e ele segurava um envelope marrom. Isso é seu, ele disse, entregando a Rafael, que estava paralisado. A verdade está dentro. Você precisa ver isso. No instante em que Rafael pegou o envelope, um grito estrondoso cortou o ar. Ela está fugindo! Uma mulher de cabelos desgrenhados se lançou em direção à Conceição, gritando desesperadamente. Ela está se machucando! Parem ela! A cena virou um caos. Policiais começaram a se mover, e a multidão se agitou. Rafael não entendia o que estava acontecendo. Conceição gritou. Não, espere! Mas o tumulto era imenso. Ela começou a correr, seu corpo magro se deslocando na direção oposta, e os repórteres a seguiam como abelhas atrás de um mel. O médico arqueou as sobrancelhas e começou a se mover. Ela não pode fugir, isso é um erro. Um movimento brusco e todo mundo virou a cabeça em direção a um grande carro que acelerava em direção à entrada da rua. O que Rafael não viu, até que foi tarde demais, foi uma sombra emergindo do veículo, um homem de terno escuro, sua expressão severa como uma pedra. Com um movimento rápido, ele saltou e, em uma ação surpreendente, agarrou Conceição pelo braço, puxando-a com força. Vem comigo, ele gritou, sua voz penetrante cortando o clamor. O susto fez Rafael recuar. Qual era a conexão entre esse homem e tudo isso? Solte ela, gritou Rafael, seu corpo em chamas de raiva e confusão. Agarrando o envelope com força, Rafael percebeu que a verdade que estava prestes a ser revelada estava mais próxima do que ele imaginava. O que mais poderia existir naquele envelope? Seria a resposta para todos os segredos que ele e sua família escondiam? E mais importante, quem era realmente Conceição para eles? As respostas se aproximavam como uma tempestade, e ele sabia que o impacto seria devastador.
A história estava apenas começando, e Rafael se viu sem saber se a verdade os libertaria ou os destruiria. Enquanto eles se afastavam, a mente de Rafael fervilhava. Tentava entender a magnitude do que sua irmã dissera. Conceição é a nossa mãe? Era como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. A ideia de que a mendiga que ele havia encontrado, uma mulher cuja vida parecia tão distante da sua, tivesse uma conexão sanguínea o deixou tonto. Como isso era possível? Sofia puxou-o para longe da multidão. Precisamos encontrar Conceição antes que tudo isso escalone. Ela insistiu, olhando por cima do ombro enquanto os repórteres se aglomeravam. O medo tinha um gosto amargo no ar. Rafael sentiu o coração acelerar. Mas e se ela não quiser ser encontrada? E se a verdade for ainda mais complicada? A pressa os guiava. Ele a seguia, sua mente girando com perguntas. Como Conceição se relacionava com sua família? O que mais ela escondia? Como poderiam ser irmãos e não ter ideia disso? Sofia parou de repente, olhando para um grupo de pessoas mais adiante. Ali! Ela o apressou, e os dois correram em direção a uma esquina onde a multidão se movia. Câmeras piscavam como estrelas. Cada flash um lembrete do caos ao redor. É lá que ela estava! Gritou Sofia. Mas quando chegaram, o que encontraram paralisou Rafael. Conceição estava cercada por repórteres e policiais, seu rosto encharcado de lágrimas. A mulher que ele havia visto como a chave para a verdade, agora estava sendo atacada. Vocês não entendem, eu sou a mãe dela! Sua voz gritava, cortando o ar pesado. Mas o que conseguiu ecoar foi a palavra mãe. Rafael sentiu um impacto. Ele estava prestes a dar um passo à frente quando a multidão começou a gritar. Mentira! Sequestro! As vozes misturavam-se um clamor ameaçador, e a situação rapidamente se tornou uma panela de pressão prestes a estourar. Então algo inesperado aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão se adiantou, e Rafael reconheceu seu rosto. Era sua mãe, a influenciadora famosa que ele pensava estar em casa. Ela se lançou na frente da Conceição, implorando. Parem, tudo isso é um mal-entendido. O tempo parecia parar. Rafael mal conseguia processar. Sua mãe? Aqui? E como ela sabia? O que você está fazendo? Ele se virou, atordoado, buscando respostas. Ela não é uma sequestradora. Eu conheço a história. A bebê é o que resta de um dilema muito maior. Ela olhou para o céu, antes de voltar seu olhar inquieto para a multidão. Se não pararem de gritar, a verdade sobre todos nós será revelada. E não será bonita. A resposta da multidão foi um misto de confusão e raiva. Você mente! Gritaram alguns, mas outros começaram a sussurrar. Rafael olhou para Sofia, que estava tão paralisada quanto ele. O que ela quer dizer com isso? Perguntou ele, a voz baixa, mas cada palavra carregava uma urgência crescente. A tensão aumentou quando um repórter gritou, mesmo que fiquem calados. A verdade sobre o escândalo já vazou. As gravações, o sobrenome, o passado da Conceição. Tudo. Rafael engoliu em seco. O mundo parecia virando de cabeça para baixo. Quem era ele neste emaranhado de verdades? Conceição, diga a verdade agora, sua mãe insistiu. O silêncio pesado caiu. A mãe de Rafael deu um passo atrás, surpresa, enquanto as pessoas em volta pareciam esperar uma resposta que poderia mudar tudo. E foi nesse momento que Conceição olhou para Rafael e Sofia, seus olhos transbordando uma tristeza antiga. Eu não sou só a sua mãe. Sou a mãe de muitas crianças que foram esquecidas. Ela disse, e a voz tremia. E a bebê carrega a verdade sobre você, Rafael. Algo que eu não posso mais esconder. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que mais ele poderia descobrir? Por que a vida dele estava tão ligada àquela mendiga? O que mais Conceição sabia? Então, em um momento de clareza, uma nova figura se aproximou, com uma expressão que Rafael reconheceu. Era o médico do orfanato, e ele segurava um envelope marrom. Isso é seu, ele disse, entregando a Rafael, que estava paralisado.
A verdade está dentro. Você precisa ver isso. No instante em que Rafael pegou o envelope, um grito estrondoso cortou o ar. Ela está fugindo! Uma mulher de cabelos desgrenhados se lançou em direção a Conceição, gritando desesperadamente. Ela está se machucando! Parem ela! A cena virou um caos. Policiais começaram a se mover e a multidão se agitou. Rafael não entendia o que estava acontecendo. Conceição gritou, não, espere! Mas o tumulto era imenso. Ela começou a correr, seu corpo magro se deslocando na direção oposta, e os repórteres a seguiam como abelhas atrás de um mel. O médico arqueou as sobrancelhas e começou a se mover. Ela não pode fugir. Isso é um erro. Um movimento brusco e todo mundo virou a cabeça em direção a um grande carro que acelerava em direção à entrada da rua. O que Rafael não viu, até que foi tarde demais, foi uma sombra emergindo do veículo. Um homem de terno escuro, sua expressão severa como uma pedra. De um movimento rápido, ele saltou e uma ação surpreendente agarrou Conceição pelo braço, puxando-a com força. Vem comigo, ele gritou, sua voz penetrante cortando o clamor. O susto fez Rafael recuar. Qual era a conexão entre esse homem e tudo isso? Solte ela! Gritou Rafael, seu corpo em chamas de raiva e confusão. Foi então que uma explosão de luz começou a brotar do envelope que Rafael segurava. Ele mal teve tempo de abrir para ver o que estava dentro, mas uma fumaça estranha e espessa emergiu, envolvendo o ambiente um manto amarelo. As pessoas ao redor começaram a tossir, atordoadas. O assédio da verdade se tornou um pesadelo. E em meio a tudo isso, a expressão no rosto de Conceição mudou, de temor a algo mais sombrio. Rafael, você não sabe de nada. Essa história não é o que você pensa. Ela disparou, com um olhar desesperado. A multidão em volta começou a se dispersar, e a fumaça tomou conta de tudo. Rafael estava mais confuso do que nunca. O que você quer dizer? Ele conseguia ver pouco, mas a voz de Conceição ecoava como uma revelação. Vou te mostrar, Rafael, o que está em você. Ela tomou coragem e, mesmo sendo puxada pelo homem do terno, apontou para ele. Seu pai não era quem você pensa. O segredo da sua linhagem está muito mais profundo. Rafael sentiu o chão desmoronar. Seu pai? Ele mal havia pensado nele nesse caos. Poderia ser verdade? O que mais estava escondido? A fumaça começou a se dissipar, e enquanto o caos se estabelecia ao seu redor, Rafael percebeu que tudo o que pensava saber se desintegrava. A única coisa que restava era um turbilhão de perguntas, e a maior delas ecoava em sua mente. Quem de fato era ele? Enquanto a confusão se espalhava, Rafael mal podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. A revelação de Conceição ecoou na sua mente. O que ela estava insinuando? O coração dele batia acelerado. Ele precisava entender. Conceição, espera! Gritou ele, mas a multidão estava em frenesi. As vozes de indignação explodindo em várias direções. Sofia puxou Rafael para uma esquina, longe dos repórteres por um momento, mas o alvoroço persistia. Precisamos ouvir ela, disse Sofia, os olhos arregalados. Conceição estava em uma luta contra o homem de terno. O ar estava pesado e a fumaça já começava a se dissipar. Mas antes que Rafael pudesse se mover, um grito cortante veio de mais longe. Socorro! Traição! Era uma voz familiar, e Rafael virou-se rapidamente para ver sua mãe sendo arrastada por seguranças, sua expressão alterada entre a raiva e o desespero. Mãe, o que está acontecendo? Rafael gritou, a adrenalina subindo, a pulsação nos templos em um ritmo frenético. O resto do mundo parecia girar ao redor dele. Rafael, você não entende. Eles não vão deixar você saber a verdade. Sua mãe falou, tentando se soltar dos seguranças. Nesse momento, um silêncio momentâneo cobriu a multidão. Todos estavam presos na tensão do momento. Que verdade! Que verdade! Gritou Rafael, seu vozeirão ecoando pela confusão. Mas a resposta não veio. Em vez disso, Conceição, já se despindo do homem de terno, ergueu suas mãos. A expressão no rosto dela era uma mistura de dor
e autoridade. Rafael, a bebê é mais do que você imagina. Suas palavras, quase um grito, romperam o ar como uma faca. Ela é filha dele. E então, o dedo de Conceição se voltou para o homem interno. O rosto dele se endureceu com horror. Como você ousa? Disse o homem, agora visivelmente abalado. A multidão, antes agitada, ficou em absoluto silêncio, cada um absorvendo a gravidade do que estava sendo exposto. Rafael ficou paralisado. O que ela tinha dito? A bebê, a menina que ele pensava ser apenas uma vítima do abandono, era filha daquele homem? Mas quem era ele? As peças no quebra-cabeça começaram a se mover. Você está mentindo! Gritou o homem, mas havia um tremor em sua voz. Isso não pode ser verdade. E se for? Conceição respondeu, seu olhar afiado. Quantos mais precisam sofrer por causa das mentiras que você construiu? O olhar de Rafael se fixou no homem. Era um rosto familiar, mas ele não conseguia colocá-lo. Era a figura que aparecia em revistas, alguém de um mundo oposto ao dele, uma elite que sempre o tratou como invisível. Rafael engoliu seco. O que significa isso? Perguntou, tentando entender toda a situação. O que você sabe? O homem olhou para Conceição, suas expressões trocando uma conversa silenciosa. Ele parecia estar prestes a desmoronar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele exclamou. Nesse instante, um novo grito surgiu da multidão. É uma farsa! As vozes começaram a se misturar em um clamor de protestos. O clima mudava rapidamente. Rafael, disse Sofia rapidamente, sacudindo o braço dele. Precisamos ir. Se tudo isso sair do controle, seremos a próxima manchete. Mas Rafael não estava prestes a desistir. Ele precisava saber a verdade. Conceição, como você sabe disso? O que houve entre vocês? As palavras dela cortaram o ar. Foi há muito tempo. Eu pensei que ele fosse me ajudar. Pensei que pudesse mudar tudo. Mas não. Ele só queria usar a vida que eu carregava em segredo. As peças começavam a se rearranjar na mente de Rafael. Segredos de família eram revelados, enquanto a pressão da própria história moldava seu futuro. Rafael olhou para o envelope em sua mão, prestes a abri-lo, mas antes que pudesse, a multidão começou a avançar em direção ao homem. Isso não pode acabar assim! Ele gritou. Vocês não sabem o que estão pedindo. Mas ele sabia que não era apenas sobre ele. Era sobre tudo o que estava em jogo. E então um estrondo inesperado cortou o ar. Explosões de fogos de artifício, não programadas, estouraram lá do fundo da rua, criando uma tela de cores vivas, que refletia nas expressões de horror ao redor. O homem agarrou Conceição, enquanto a cena explodia de caos. Os olhos de Rafael se arregalaram quando ele viu a figura escura que havia surgido do carro. Uma mulher avançando entre a fumaça e o brilho dos fogos de artifício, cujo olhar penetrante era, de forma perturbadora, familiar. Estou de volta. Ela disse em um tom baixo, mas firme. E com essa simples frase, o mundo de Rafael virou novamente de cabeça para baixo. Todo o seu entendimento estava prestes a ser jogado ao vento. Essa mulher, a aparição de seu passado, poderia mudar tudo. Quem é você? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Entre o que parecia ser um final e um novo começo, Rafael sabia que a verdade que se aproximava o levaria a outra dimensão do caos. E ele estava pronto para essa tempestade. A mulher que se aproximava era, sem dúvida, alguém que Rafael nunca esperaria ver ali. Seu coração acelerou enquanto ele tentava reconhecer aquele rosto familiar. Era Valéria, sua antiga babá, a mulher que é. Valéria? O que você está fazendo aqui? A incredulidade limitava sua capacidade de pensar. Ela mal respondeu, deixando o olhar fixo em Conceição. A expressão dela carregada de emoções que Rafael não podia decifrar. Você precisa ouvir a verdade, Rafael. Tudo está prestes a mudar. Era um apelo urgente, quase desesperado. A multidão se agitava, mas algo, a intensidade do olhar dela, prendia a atenção do rapaz.
O homem de terno, antes irredutível, agora estava hesitante. Valéria, isso não é o que você pensa, ele começou a dizer. Mas Valéria o interrompeu. Cale-se! Você sabe exatamente o que eu estou falando. Convencido de que poderia controlar tudo, não é? A raiva na voz dela ecoou poderosamente, e a multidão ficou momentaneamente em silêncio, absorvendo a cena. Rafael mal podia acreditar no que estava acontecendo. Valéria, como assim? O que você sabe? As palavras saíram quase em um sussurro, mas a urgência na sua voz não podia ser ignorada. Todos na multidão pareciam sentir que algo realmente grande estava por vir. Valéria respirou fundo, focando em Rafael. Naquela época, quando você estava na sua infância, nós não éramos apenas uma família rica. Não éramos perfeitos, como sempre pensamos. A Conceição, ela é mais do que você imagina. Ela é sua mãe, mas também é a mãe de todas essas crianças que você viu no orfanato. A revelação caiu como uma bomba. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Ele olhou para Conceição e, em um movimento de reflexo, perguntou: mas por que nunca nos contaram? Por que esconder isso? Conceição, em meio ao caos, olhou nos olhos de Rafael. Porque você não estaria a salvo. Eles não poderiam saber que você poderia ser parte disso. A voz dela tremeu, e Rafael viu a verdade em seu olhar. Um olhar que carregava dor e sacrifício. Entretanto, conforme a tensão crescendo, o homem de terno recuou um pouco, como se aquela revelação o tivesse abalado. Não, você não pode expor isso assim. Ele gesticulou, tentando recuperar o controle. Por que não? As verdades precisam ser ditas. Valéria gritou, e uma onda de murmúrios percorreu a multidão à medida que todos tentavam processar a realidade que estava se desenrolando diante deles. Mas antes que alguém pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um som ensurdecedor, como um estrondo, ecoou pela rua. Todos se viraram. O chão começou a tremer sob os pés deles. Em segundos, a cena na rua se transformou em um caos absoluto. O que parecia estar se organizando agora desmoronava. Alguém gritou. O veículo que estava estacionado não estava simplesmente ali. Havia uma bomba, uma verdadeira armadilha criada para silenciar a verdade. Corre! Gritou Valéria, puxando Rafael e Conceição para longe do centro da explosão que já começava a alastrar. A fumaça encheu o ar e os gritos aumentavam como um coro. Rafael mal conseguia respirar. O calor o envolvia e, antes que pudesse perceber, estava sendo arrastado para o lado. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, ele ouviu a voz da sua irmã. Rafael, Valéria, temos que sair daqui. Mas a pressão do momento deixou tudo confuso. A possibilidade de perder Conceição, descobrir coisas sobre sua família que nunca imaginou e agora uma bomba. Tudo colidia em sua mente. Por um breve momento, ele olhou nos olhos de Conceição. Tudo o que foi dito, todas as verdades que estavam à beira de serem reveladas, agora pareciam estar se desmoronando. Ele pensou que sabia quem era, mas agora a imagem estava tão distorcida. E se tudo o que ele conhecia estivesse prestes a ser afetado por esse ato de terror? O que mais estava oculto nas sombras de sua vida? A única coisa clara era a necessidade de escapar. Mas o que seria do futuro deles, agora que a guerra do passado os alcançava? Conforme eles corriam, um novo pensamento cruzou a mente de Rafael. Essa explosão tinha sido um aviso? Uma tentativa de silenciar a verdade? O coração dele disparava. Uma única pergunta se formou. Quem de fato era seu inimigo? O homem de terno, Conceição, ou talvez alguém mais próximo? A busca pela verdade agora se tornava uma corrida pela sobrevivência. Rafael estava paralisado, um turbilhão de sentimentos confusos se agitando dentro dele. A fumaça do incêndio começou a... Conceição era sua mãe? Uma mulher cuja vida parecia tão distante da sua, estava no centro de um mistério que agora parecia envolver sua própria história familiar. Rafael, precisamos sair, disse Sofia, segurando seu braço com firmeza. Ele a seguiu,
mas sua mente permanecia presa na conversa intensa entre Valéria e o homem de terno. O caos ao redor parecia um borrão. As pessoas se moviam apressadas, os gritos misturados ao som das sirenes. Valéria olhou para eles, como se esperasse que compreendessem o que estava prestes a dizer. A verdade não é apenas sobre Conceição, Rafael. É sobre tudo e todos. Tem algo que você não sabe sobre você mesmo. As palavras dela reverberaram em sua cabeça. O que mais poderia haver? Ele sentiu um nó se formar na garganta. Nesse momento, um grito ecoou da multidão. Emma tá aqui! A expressão de Valéria mudou, forçando os olhos a se arregalarem. A multidão começou a se dividir quando uma mulher loira de vestido chamativo surgiu entre os repórteres. Ei, parem! Não é o que parece! Ela tinha uma presença poderosa e todos se calaram ao ouvi-la. Rafael ficou chocado ao reconhecer a mulher. Era Mariana, sua antiga amiga da escola, agora uma influenciadora famosa. O que ela estava fazendo ali? Rafael, você precisa me ouvir. Tem algo que você precisa saber sobre sua família. Sua voz soava intensa e ansiosa. A multidão começou a murmurar. Interesse e confusão eram palpáveis no ar. Antes que ele pudesse perguntar, Mariana continuou. O que está acontecendo é mais profundo. Você não é só o filho de um milionário. Você pode ser parte de algo mais sombrio. O olhar dela era de pura determinação, e o peso de suas palavras ficou claro. Rafael franziu a testa, confuso e irritado. Como assim? O que você sabe? Porque, Rafael, eu me envolvi. Eu ouvi coisas. Mariana hesitou, olhando para Conceição. A verdade é que seu pai, o homem de terno, está ligado a uma rede de adoções ilegais. Ele não é quem você pensa que é. Ele não é seu verdadeiro pai. A tensão instantaneamente se transformou em um choque profundo. Os murmúrios da multidão cresceram em volume, cada pessoa absorvendo as palavras de Mariana. O homem de terno, antes tão seguro, agora parecia falhar sob a pressão daquela revelação. Você está dizendo que eu não sou o filho dele? Que ele não é o meu pai? Rafael mal conseguia articular as palavras, a mente girando como uma tempestade. A cada instante, novas dúvidas brotavam, e sua vida estava se desmoronando em pedaços. Engana-se quem pensa que o dinheiro traz segurança, Rafael. Valéria, agora ao seu lado, acrescentou. A verdade pode ser dolorosa, mas é melhor conhecê-la do que viver uma mentira. A fumaça da cena anterior começou a se dissipar, dando espaço para que Rafael enxergasse tudo com mais clareza. Mas as consequências daquele momento imediatamente o marcaram. O homem de terno olhou para Rafael, seu olhar agora cheio de desespero. Você não pode acreditar nela. Ela está louca. Sua voz estava rouca, mas o medo se escondeu atrás das palavras. Rafael balançou a cabeça, sua busca pela verdade se intensificando. Seja quem você é, ou quem você diz que é, eu preciso saber o que está acontecendo. O que você escondeu de mim? A multidão tomou um ar de expectativa, todos em silêncio, aguardando a resposta. O tempo pá. O homem de terno respirou fundo, como se tomasse coragem. Está vendo, Rafael? A verdade tem um preço. E se você souber, haverá consequências sérias. Não estou apenas falando de você, mas de toda a sua família. O coração de Rafael disparou. A ideia de que os segredos que cercavam sua vida poderiam ser tão perigosos o aterrorizava. O que mais a família dele havia escondido? Ele olhou para Conceição em busca de resposta. E então, como se tivesse sido cortada por um raio, a verdade atravessou sua mente. Valéria, você sempre esteve por perto. O que você sabe de tudo isso? A voz dele retumbou, agora cheia de urgência. Nesse instante, coisas que antes pareciam claras começaram a ficar nebulosas. O que mais estava por vir? E quem realmente era ele em meio a todas essas revelações? Como se a vida dele fosse um quebra-cabeça. As peças prestes a se reunir, mas de uma forma que poderia ser devastadora. Ele precisava sair daquela situação rapidamente, mas a verdade que ele estava prestes a descobrir parecia ser mais perigosa do que qualquer explosão. Robert e Valéria eram mais do que apenas figuras em sua vida.
Eram partes de um esquema que ele ainda não compreendia completamente. Enquanto a multidão olhava em silêncio, a única coisa clara era: a revelação estava a caminho. E Rafael não sabia se estava preparado para a montanha-russa de emoções que isso traria. E se a verdade que ele procurava fosse a própria ruína dele? Os estrondos das explosões ainda ecoavam pela rua, e Rafael sentiu seu coração disparar como se estivesse prestes a saltar do peito. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele olhava para a cena que se desenrolava diante dele. O caos envolveu tudo. Mas Valéria segurava a mão de Rafael, seus olhos cheios de determinação. "Precisamos encontrar Conceição, agora!" disse ela, puxando para fora da confusão. Rafael olhou para trás, onde viu a mulher que mudou sua vida, presa entre a multidão e o homem de terno. Havia um olhar intenso no rosto dela, algo que ele não conseguia decifrar. Isso não acaba assim. Ele se virou novamente para Mariana, cuja presença chamativa parecia iluminar a cena. "Você não pode nos deixar nesse meio tempo." Ela balançou a cabeça, um lampejo de preocupação em seu olhar. "Ouçam-me. O que verem aqui não é apenas uma história de família, é muito mais. Estão todos correndo em direção à verdade, mas há um custo." Seu tom era sério, quase como uma advertência. Rafael sentiu o peso das palavras dela se baterem nele. O que mais estavam escondendo? A necessidade de descobrir a verdade era uma chama ardente em seu peito. Mas uma coisa estava clara: tudo isso era um jogo, e Rafael estava prestes a ser jogado no centro dele. Conceição passou por ele e o mundo pareceu parar. "Você precisa saber, Rafael. Ela, a bebê, ela é parte de algo maior. A verdade esconderá o que realmente somos." O desespero na voz dela aprofundou a confusão no coração de Rafael. O que ela queria dizer? "Conceição, não vá." Ele se lançou para ela, estendendo a mão. Mas o tumulto era assim tão forte que ele mal conseguia se mover. Ele viu o homem de terno fazer um movimento para trás, tentando escapar do que estava prestes a ser revelado. A multidão estava em frenesi, vozes gritando, cada uma buscando um pedaço da verdade, sem saber que a verdade, embora chocante, também poderia ser libertadora. "Temos que ir!" Sofia gritou, agora puxando Rafael em direção à saída. As sirenes se tornavam mais próximas, e o fedor da fumaça começava a impregná-los. Rafael olhou uma última vez para Conceição, a mulher que tanto significava, que agora parecia ter se perdido na confusão. "Prometa que você encontrará a verdade. Não desista!" As palavras dela o atingiram com força, e Rafael sabia que não podia. Enquanto eles finalmente saíam para a rua e cruzavam a porta do orfanato, algo diferente aconteceu. Um reconhecimento, uma faísca de esperança em meio ao medo. Ele olhou para os rostos dos outros que corriam com ele. "Isso não é o fim, Rafael", disse Sofia. "É apenas o começo." E no fundo, Rafael sentiu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ao alcance. Ele nunca estaria sozinho nessa busca. Os flashes da verdade iluminariam seu caminho. "Vamos, juntos, descobrir a verdade e enfrentar as consequências", determinou ele. No fundo, uma dúvida brotou novamente. Quem realmente era ele agora? O que essa nova realidade queria revelar? "Ei, você que acompanhou essa emocionante jornada até aqui, a hora de agir é agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio visível. Agora me diga, quais são suas reações e teorias sobre este desfecho? Inunde a seção de comentários com suas opiniões. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história de tirar o fôlego.